Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula nós vamos trabalhar porcentagem, proporcionalidade e grandezas e medidas. Esses temas eles aparecem como base para vários cálculos de matemática, física e química, principalmente quando a questão exige interpretação, escolha da unidade correta e leitura cuidadosa da básica numérica, tá? Na capa aparecem alguns exemplos que antecipam o caminho da aula. 25%, lembra que porcentagem é uma fração de denominador 100. A expressão 1,15 vezes 240 mostra um aumento percentual, porque multiplicar por 1,15 equivale a aumentar 15%. A escala 1 para 50 mil antecipa problemas de mapa e conversão de distância. O 2,5 metros cúbicos lembra a conversão de volume, né? Especialmente de metro cúbico para litro. Tá? A fração 3 quintos indica que porcentagem, fração e proporção aparecem juntas em muitos exercícios. E a frase final resume a ideia central: a leitura da base e da unidade evita muitos erros de alternativa. Em outras palavras, não basta fazer a conta, é preciso saber sobre qual valor a porcentagem incide, qual unidade está sendo usada e se a grandeza cresce de forma direta ou inversa, né? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Nesse slide temos objetivos da aula. Ao final, o candidato deverá conseguir calcular porcentagens sobre a base correta, resolver aumentos e descontos sucessivos, né? Indicar grandezas diretas, inversamente proporcionais, aplicar regra de 3 simples e composta, converter unidades de comprimento, massa, tempo, capacidade e volume, além de ler escalas, taxas, estimativas com coerência. Vamos transformar esses objetivos em habilidades práticas. Tá? Calcular porcentagem não é apenas encontrar 10, 20, 30%, é identificar a base, 20 de 100, 20% de 100, não é a mesma coisa que 20% de 80. Tá? Então, resolver aumentos e descontos sucessivos também exige atenção. Por quê? Porque um desconto aplicado depois de um aumento incide sobre o valor novo, não sobre o valor inicial. A ideia central está na parte inferior. Na FGV, por exemplo, a conta costuma depender de três cuidados: identificar a base, manter a unidade e conferir a proporcionalidade. Dito de outra forma, muitas alternativas erradas podem surgir de uma conta até bem feita, mas feita sobre a base errada, com unidade errada ou com razão invertida, tá bom? Esse slide ele mostra por que essa aula é importante para exatas. Em matemática, porcentagens, razões, regra de três, escalas e estatística dependem diretamente dessa base. Dessa base. Em física, quase toda aplicação envolve unidades, velocidade, densidade, grandezas e conversões. Tá? Em química aparecem concentração, mol, massa, volume e proporções estequiométricas. É isso aí. O roteiro de hoje está organizado em 6 partes: porcentagens, aumentos, descontos, proporcionalidade, grandezas inversas, unidades e escalas. Essa ordem não é aleatória. Tá? Primeiro, retomamos a ideia de percentual e fator multiplicativo. Depois passamos para situações em que as grandezas variam juntas ou em sentidos opostos. Em seguida, revisamos unidades, escalas. Por quê? Porque muitas questões de exatas não erram no conceito principal, mas na conversão final. Em outras palavras, essa aula é uma aula de cálculo e também de leitura. Então, o candidato ele precisa saber fazer a conta, mas precisa também entender o que a conta representa. Isso mesmo, saber interpretar a questão, interpretar o problema. Agora, vamos organizar a ideia de porcentagem. O slide ele destaca que a maior parte dos erros ocorre quando a base é esquecida ou trocada. Então, a leitura fundamental é T% significa T dividido por 100. Por isso, 25% é 25 sobre 100, que simplifica um quarto. 10% é 10 sobre 100, que simplifica um décimo.
5% é 5 sobre 100, que simplifica 1/20. Depois aparecem dois casos muito frequentes. Aumentar 15% é multiplicar por 1,15. Isso acontece por quê? Porque o valor final tem 100% do valor original mais 15% de aumento, totalizando 115%, ou 1,15 na forma decimal. Descontar 20% é multiplicar por 0,80. Por quê? Permanece em 80% do valor original. Dito de outra forma, em vez de calcular o aumento separado e depois somar, nós podemos usar diretamente o fator multiplicativo. A regra de ouro é esta: percentual sempre depende da base. Além disso, dois percentuais sucessivos não se somam, eles se multiplicam. Essa observação será essencial nas próximas questões, tá? Vamos lá resolver a primeira questão. O enunciado diz que um produto custava R$ 240. Primeiro recebeu um aumento de 15%, depois sofreu um desconto de 20% sobre o valor novo. A pergunta é: qual é o preço final? A informação mais importante é a expressão sobre o valor novo. Isso significa que o desconto de 20% não será aplicado sobre os R$ 240. Tá? Ele será aplicado sobre o preço depois do aumento. Esse é exatamente o tipo de detalhe que costuma gerar alternativa errada. Uma forma de resolver é calcular primeiro o aumento de 15% de 240 e somar ao preço. Depois calcular 20% do novo preço e subtrair. Outra forma mais rápida é usar fatores multiplicativos. Então, por exemplo, aumento de 15% corresponde a multiplicar por 1,15. Desconto de 20% corresponde a multiplicar por 0,80. Então, vamos usar esse caminho, por quê? Porque ele organiza melhor as porcentagens sucessivas. Tá bom? Vamos lá então para a solução. Tentem fazer aí antes e depois, né, vocês veem a solução aqui, tá? Pausem o vídeo aí se for o caso. Tentem resolver sozinhos e aí depois vocês voltem aqui. Então, nesse momento, a resolução que temos é na tela o valor inicial 240, tá? Então, um aumento de 15% vai multiplicar por 1,15 vezes 240. Né? Então, 240 vezes 1,15 é 276. Tá? O novo valor é 276. Aí eu tenho desconto de 20%. Então, eu vou multiplicar por 0,80. 0,80 vezes 276. Tá? Que vai resultar em 220,80. Cuidado, aumento de 15 e desconto de 20 não se anulam, porque as bases são diferentes. Alternativa A, né? Então, concluímos que o preço final é R$ 220,80, tá? Alternativa A. Então, observe que o aumento de 15% e depois descontar 20% não equivale a descontar 5% do valor inicial. As bases são diferentes. O aumento usou 240 como base, o desconto usou 276 como base, tá bom? Ótimo. Então, aqui tá a alternativa A é a resposta correta, tá? Agora vamos falar sobre porcentagens sucessivas. Esse slide ele sistematiza o que acabamos de usar. Para aumento de A%, multiplicamos o valor por 1 mais A dividido por 100. Tá? Então, para aumento de A%, nós temos o valor multiplicado por 1 mais A dividido por 100. Tá? Então, por exemplo, o aumento de 10% gera o fator 1,10. O aumento de 25% gera o fator 1,25. A lógica é sempre valor original, que corresponde a 100%, mais o percentual de aumento. Para desconto de D%, multiplicamos por 1 menos D dividido por 100. Tá? Então, um desconto de 20% gera um fator de 0,80. Por quê? Porque sobra 80% do valor. Um desconto de 12% gera um fator de 0,88. Por quê? Porque sobra 88% do valor. Então, a parte dos percentuais sucessivos é a mais importante. Aplique um fator após o outro. No exemplo, subir 10% e cair 10% resulta em multiplicar por 1,10 e depois por 0,90. Então, o produto é 0,99, ou seja, o valor final fica 1% menor.
Dito de outra maneira, aumentos e descontos iguais não anulam quando acontecem em sequência. Por quê? Porque a segunda taxa incide sobre uma nova base, tá? Isso é muito importante, porque geralmente você tem as alternativas corretas e as alternativas se você calcular errado, né? Então, eventualmente, você vai calcular errado e vai achar uma alternativa que vai bater com o seu resultado lá. Então, você vai ficar todo contente achando que acertou e, na realidade, você errou, né? A segunda questão, ela trabalha novamente com porcentagens sucessivas, agora com desconto seguido de taxa administrativa. A inscrição custa R$ 180, então, primeiro há um desconto de 12%, depois, sobre o valor já descontado, aplica-se uma taxa administrativa de 5%. A pergunta pede o valor final aproximado. Então, a expressão central é sobre o valor já descontado. Tá? Isso significa que a taxa administrativa de 5% ela não será aplicada sobre R$ 180, ela será aplicada sobre o resultado após o desconto de 12%. Então, podemos explicar de duas formas. Na primeira, calculamos 12% de desconto, encontramos um novo valor e depois acrescentamos 5%. Na segunda, usamos fatores de desconto de 0,12, que significa multiplicar por 0,88. Tá? E o aumento de 5%, que significa multiplicar por 1,05. Então, vamos resolver com fatores para manter o padrão das porcentagens sucessivas? Vamos lá, então, vamos ver como é que fica. Tá? Então, lá, o valor inicial 180, desconto de 12%, então eu vou multiplicar por 0,88, tá? 180 multiplicado por 0,88 é 158,40. E aí agora, depois, eu vou aplicar a taxa de 5%, ou seja, multiplicar por 1,05, tá? Então, 158,40 multiplicado por 1,05 é 166,32. Então, o valor final é 166,32. Então, a taxa de 5% ela não é aplicada sobre o 180, ela é aplicada sobre o valor já descontado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Vamos falar agora sobre proporcionalidade e regra de 3. Agora passamos para proporcionalidade, regra de 3. A primeira decisão é identificar se as grandezas crescem juntas ou em sentidos opostos. Essa decisão vem antes da conta. Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando uma aumenta, a outra também aumenta. O exemplo do slide é mais máquinas produzem mais peças. Então, mantendo o mesmo ritmo e o mesmo tempo por máquina, né, tudo mais constante, né, você tem um aumento proporcional ao outro. Outro exemplo, mais horas de trabalho geram mais produção, se a produtividade por hora não muda, tá? Então, constante a produtividade por hora. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, quando aumenta uma, a outra diminui. Tá? Então, o exemplo clássico é: mais trabalhadores realizam a mesma tarefa em menos tempo, desde que todos trabalham no mesmo ritmo. O procedimento do slide ele organiza a regra de 3 da seguinte maneira: primeiro, organize as grandezas. Segundo, compare cada uma com a pergunta. Terceiro, mantenha ou inverta a razão. Quarto, calcule e confira a unidade. Em regra de 3 composta, cada grandeza deve ser comparada separadamente com a grandeza que se quer descobrir. Tá? Então vamos lá. Terceira questão. Tá? Trabalha a regra de 3 composta com grandezas diretamente proporcionais. Tá? Beleza. Então o enunciado diz o seguinte: diz que 6 máquinas produzem 720 peças em 4 horas. A pergunta é: quantas peças 9 máquinas produzem em 5 horas, mantendo o ritmo de produção? A grandeza perguntada é a produção, tá certo? Então, essa produção ela é medida em peças, tá? Então vamos comparar máquina com produção e tempo com produção. Se aumentarmos o número de máquinas, mantendo o mesmo ritmo, a produção aumenta. Portanto, máquinas e produção são diretamente proporcionais. Se aumentarmos o tempo de funcionamento, a produção também aumenta. Portanto, o tempo de produção também é diretamente proporcional. Tá? Tempo e
produção são diretamente proporcionais. Dito de outra forma, o novo cenário tem mais máquinas e mais tempo. Então, esperamos uma produção maior do que 720 peças, está certo? Isso já nos ajuda a conferir a coerência da resposta, tá? Apesar de não ter nenhuma resposta aqui abaixo de 720, tá? Mas beleza, vamos lá. Nesse momento, a resolução temos na tela, por exemplo, 720 peças. Beleza. Máquinas de 6 para 9, então uma grandeza direta. Fator de máquinas, 9 por 6 igual a 3 sobre 2. Tá? Tempo de máquina foi de 4 para 5, então grandeza direta. Fator de tempo, 5 quartos. Tá? Produção, 720 vezes 3 sobre 2 vezes 5 quartos. Tá certo? Beleza, então 720 sobre, vezes 3 sobre 2 é 1080. Tá? 1080 vezes 5 quartos é 1350. Tá? Então, portanto, serão produzidas 1350 peças. Mais máquina, mais tempo aumenta a produção. Por isso, as duas razões entram de forma direta. Tá? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Tá? Observem que para o 1080 também teria uma resposta, né? Você poderia parar no 1080 aqui, achar que está certo, marcar lá e cair do cavalo, tá? Beleza? Então tá. Agora vamos falar de grandezas inversamente proporcionais, tá? Vamos destacar as grandezas inversamente proporcionais. Então o slide apresenta a ideia de produto constante. Trabalhadores vezes tempo corresponde ao trabalho total. Então, quando o ritmo de trabalho é mantido, os demais valores devem ser mantidos nas mesmas proporções. Tá? Então, a interpretação é simples. Se a tarefa é a mesma, aumentar o tempo de trabalhadores tende a diminuir o tempo necessário. Tá? Por isso, trabalhadores e tempo se movimentam em sentidos opostos. Tá? Mais trabalhadores, menos tempo. Menos trabalhadores, mais tempo. Atenção à pergunta. Em muitos problemas, a pergunta é o tempo, a quantidade de pessoas ou até mesmo a velocidade. Então, devemos comparar cada grandeza com aquilo que está sendo perguntado. A estratégia rápida é, quando a relação for inversa, inverta a razão antes de multiplicar. Outra forma equivalente é usar produto constante. O exemplo final diz que se 12 pessoas levam 6 horas, então 18 pessoas levam menos tempo, não mais tempo. Então, essa é a leitura qualitativa que é importante se fazer para quê? Para evitar respostas absurdas. Tá? Vamos lá então para uma questão, tá? A quarta questão, ela trabalha com grandezas inversamente proporcionais. Então, 12 funcionários realizam uma tarefa em 6 horas. Mantido o mesmo ritmo de trabalho, queremos saber em quanto tempo 18 funcionários realizam a mesma tarefa. Tá? A tarefa é a mesma e o ritmo individual de trabalho também é o mesmo. Então, se há mais funcionários, a tendência é terminar em menos tempo. Isso já elimina respostas maiores que 6 horas, como 8 horas, 9 horas, tá? Por quê? Porque elas iriam contra o sentido do problema. Podemos resolver de duas formas. Pela primeira, usamos o produto constante, tá? Então, funcionários vezes tempo, tá? E pela segunda, usamos a regra de 3, tá? Invertendo a razão dos funcionários. Então, vamos usar produto constante por quê? Porque é mais direto nesse tipo de exercício, tá? Como que fica então? Então eu tenho lá, funcionários e tempo são grandezas inversas, tá? Mais funcionários, menos tempo. Produto constante, funcionários vezes tempo. Então eu tenho 12 vezes 6 igual a 72. 18 vezes tempo igual a 72. Logo, tempo é igual a 72 dividido por 18. Tempo igual 4 horas. Portanto, 18 funcionários realizam a tarefa em 4 horas. Então a resposta ela não pode ser maior que 6 horas. Por quê? Porque houve um aumento do número de funcionários. Tá? Então a alternativa correta é a alternativa B. Muito bem. Agora revisamos grandezas e medidas. Esse slide ele reúne conversões muito usadas em exatas, tá?
Em comprimento, temos 1 km igual a 1000 metros, 1 metro igual a 100 centímetros, 1 centímetro igual a 10 milímetros. Em massa, temos 1 kg correspondente a 1000 gramas, 1 grama correspondente a 1000 miligramas, tá? Em tempo, temos hora igual a 60 minutos, 1 hora, né? 1 minuto igual a 60 segundos e, portanto, 1 hora igual a 3.600 segundos, tá? 6 vezes 6, 36, 00, né? 3.600. Em capacidade e volume aparecem relações fundamentais. Por exemplo, 1 litro é igual a 1000 mililitros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Tá? E a atenção final é muito importante. Área e volume não mudam como comprimento. Se o comprimento é convertido de metro para centímetro, multiplicamos por 100. Mas, se for área, o fator fica ao quadrado. Se for volume, o fator fica ao cubo. Em outras palavras, converter unidade exige respeitar a dimensão da grandeza. Tá? Prestem muita atenção nisso. Vamos para uma questão, então. A quinta questão combina conversão de volume com porcentagem. O reservatório tem capacidade de 2,5 metros cúbicos. Ele está com 60% da capacidade ocupada. A pergunta é: quantos litros de água há no reservatório? Aqui há dois cuidados. O primeiro é converter metro cúbico para litro. A relação correta é 1 metro cúbico igual a 1000 litros. O segundo cuidado é calcular apenas 60% da capacidade. Por quê? Porque o reservatório não está cheio. Então, nós podemos resolver de duas formas. Primeiro, converter 2,5 metros cúbicos para litros e depois calcular 60%. Ou calcular 60% de 2,5 metros cúbicos e depois converter o resultado para litros, tá? As duas formas dão o mesmo resultado. Vamos usar a primeira porque ela deixa a unidade final mais clara, tá? Como é que a gente faz então? Então eu tenho a capacidade de 2,5 metros cúbicos, tá? A conversão é 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Logo, 2,5 metros cúbicos é 2,5 vezes 1000 litros. Então eu tenho logo 2.500 litros. O reservatório está com 60% da capacidade. 60% de 2.500 é o que? É 0,60. Lembra? Estou transformando em fator. Vezes o 2.500. 0,60 vezes 2.500 é 1.500. Logo, há 1.500 litros de água. Nessa questão, primeiro nós convertemos a unidade e depois calculamos a porcentagem. Tá? Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Tá? Vamos lá. Agora, vamos tratar de escalas e taxas. O slide lembra que escala, velocidade, densidade, concentração são relações entre grandezas, tá? Elas sempre comparam uma grandeza com a outra. Na escala 1 para 50 mil, significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros na realidade, tá? Então, o ponto didático importante é que as duas medidas estão inicialmente na mesma unidade, centímetros no mapa e centímetros reais. Depois, normalmente, nós precisamos converter o resultado para metros ou quilômetros. Taxa é uma comparação entre grandezas de naturezas diferentes. Exemplo, quilômetros por hora, gramas por litro, mol por litro. Tá? Então, a unidade já mostra a relação envolvida. A parte de coerência é essencial. Depois de calcular, confira se a unidade final responde à pergunta. Um número certo com unidade errada pode levar diretamente a um distrator. Tá? Em escala, por exemplo, 180 mil centímetros não são 180 quilômetros. É preciso converter com cuidado. Tá? Vamos para uma questão então. A sexta questão ela envolve escala. Em um mapa de escala 1 por 50 mil, a distância entre duas cidades mede 3,6 centímetros. A pergunta é: a distância real entre elas, qual que seria? Tá? A escala 1 para 50 mil significa que cada 1 centímetro no mapa representa 50 mil centímetros na realidade. Como a distância no mapa é de 3,6 centímetros, vamos multiplicar 3,6 por 50 mil para obter a distância real em centímetros. Depois disso, precisamos converter. Né? Primeiro de centímetros para metros, dividido por 100, depois de metros para quilômetros, dividido por 1000.
tá? Uma explicação alternativa é lembrar que 50.000 centímetros equivalem a 500 metros, ou seja, 0,5 quilômetros. Então, 3,6 centímetros no mapa representa 3,6, 0,5 quilômetro, que dá 1,8 quilômetros, tá? 1,8 quilômetro, portanto, alternativa B. Já respondi aqui, né? Vamos fazer o passo a passo então? Beleza, então a escala de 1 por 50.000, 1 centímetro no mapa representa 50.000 centímetros reais, tá? No mapa a distância de 3,6 centímetros, distância real 3,6 vezes 50.000, que é igual a 180.000 centímetros, tá? Como 100 centímetros é igual a 1 metro, então 180.000 centímetros é igual a 1.800 metros. Com 1.000 metros é 1 quilômetro, então 1.800 metros é igual a 1,8 quilômetros, tá? Portanto, a distância real é 1,8 quilômetros, que é a alternativa B, tá? Então, a conversão final é decisiva. 180.000 centímetros não são 180 quilômetros, são 1,8 quilômetros, tá? Beleza? Esse slide fecha a aula com 5 pontos de revisão. Primeiro, porcentagem. O cuidado principal é identificar a base correta, usar o fator multiplicativo e lembrar que percentuais sucessivos se multiplicam. Segundo, proporcionalidade. Antes de calcular, precisamos identificar se as grandezas são diretamente ou inversas. São diretas ou inversas, tá? Em relações diretas, as grandezas crescem juntas. Em relações inversas, uma cresce enquanto a outra diminui. Tá? Terceiro, regra de 3. O procedimento é organizar os dados, comparar cada grandeza com a pergunta e conferir a unidade final. Quarto, grandezas e medidas. Devemos converter comprimento, massa, tempo, capacidade e volume com atenção à dimensão da grandeza. Quinto, escalas e taxas. É preciso interpretar a razão e converter a unidade final. A frase final resume o método de conferência. Antes de marcar a alternativa, verifique base, fator, unidade, proporcionalidade e coerência do resultado. Tá bom? Para encerrar, temos um desafio final. A bomba enche 3/5 de um tanque de 2.000 litros em 6 horas. A pergunta é: qual a quantidade de água despejada por hora? Primeiro, interpretamos 3/5 do tanque. O tanque inteiro tem 2.000 litros. 3/5 de 2.000 podem ser calculados como 2.000 dividido por 5, que dá 400. Tá? E depois 400 vezes 3, que dá 1.200 litros. Tá? Outra forma de transformar 3/5 em 0,6, ou seja, 60%. Então, 60% de 2.000 litros também são, obviamente, 1.200 litros. Então, se a bomba despeja 1.200 litros em 6 horas, a vazão por hora é de 1.200 dividido por 6. Então, o resultado é 200 litros por hora. Portanto, a alternativa C é a correta. Tá bom? Então, esse exercício integra fração, porcentagem, capacidade e taxa. Ele prepara a transição para a próxima aula, em que estudaremos expressões algébricas, produtos notáveis, fatoração, com foco em simplificação, equivalência, fator comum, diferença de quadrados e trinômios. Beleza? Acho que tem a solução passo a passo aqui também, caso alguém queira ver, está aqui o passo a passo, tá bom? Agradeço pela presença de vocês, dúvidas, sugestões, fiquem à vontade em escrever no comentário, teria o maior prazer em ler e responder. Obrigado.